Acho que foi, né? Foi. Bom, então boa noite a todos que nos acompanham. Mais um estudo do GEOD, Grupo de Estudos das Obras Doutrinárias do Recanto Espírita Sol de Assis, da obra Paulo Estevão, Psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Meu nome é André, estou aqui bem acompanhado das meninas. Ah, não, agora é do menino, que chegou o Ricardo também. Estou acompanhado da Cátia, da Juliette, Maria de Lourdes, da Paola, enfim. As meninas, daqui a pouco chegam mais, né? Que hoje vão ajudar. Excepcionalmente hoje a nossa querida Elaine não está conosco, está cuidando de um compromisso familiar, né? Então a Ana Simon estão chegando. Boa noite, Ana. Então conto com a colaboração de vocês todas para me ajudar, porque a Elaine passa o material em cima da hora, então não tive tempo para ver nada. Então eu vou estar aprendendo aqui com vocês. E fique à vontade para comentar. Então, a Elaine falou para fazer uma breve Você dá recapitulação. conta, amiguinho, fica tranquilo. Ah, não, mas com a ajuda de vocês é mais fácil, né? A Elaine pediu para fazer uma breve revisão, então a gente estava vendo aquela cena em que, ali no oásis, né, há esse encontro entre Gamaliel, o mestre, e o seu tutelado, né, que é Saulo de Tarso, e eles começam a conversar sobre as revelações do Evangelho. E Gamaliel faz uma comparação que era muito usual, né, muito usual no sentido de era um episódio muito comum, muito que todos sabiam, que era o episódio do Êxodo, né? Lembrando que o povo hebreu ficou escravo no Egito, né? Depois foi libertado, teve aquele período no deserto até chegar à Terra Prometida, e ele começa a analisar essa Terra Prometida como sendo o Evangelho de Jesus, né? A qual nós todos devemos alcançar, saindo dos nossos Egitos, passando pelo deserto e indo para a Terra Prometida. Aí ele começa a analisar essa questão dos problemas apresentados por Saulo, né? E Saulo e Gamaliel fala, ó, já tenho uma certa idade, né? Minha situação é como de Moisés, contemplando a Terra Prometida, ó. Não, provavelmente não vou conseguir alcançar, pelo menos na presente existência, né? Mas aí ele fala, opa, que diferente dele, Saulo tinha essa jovialidade. E aqui eu acho que a gente parou, foi até esse último slide. Eu acho. Qualquer coisa me corrijam. É isso, Ana? Foi até. Ah, tá. A Ana de cabelo liso. Cada semana a Ana tá de um cabelo de um tipo. Um dia é caracolado, outro dia. Bom, aqui acho que vale a pena te reler, então. A gente parou nesse trecho que fala. Gamaliel falando: podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Eu achei curioso esse adestrar, né? O verbo adestrar. A gente é convidado a adestrar nossas energias, né? Direcionar para o local certo. Não é questão de acabar com aquela imperfeição, mas adestrar, né? Direcionando essa mesma energia para outra direção, né? Qualquer coisa me interrompam. E ele prossegue. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Eu lembro que Juliette não, a Elaine falou essa questão da simplicidade, né? Eu até comentei de Jesus falando vinde minhas criancinhas, né? Enfim, o problema é que a gente complica muito. E ele prossegue, Josué não poderia ter vencido os óbices do caminho tão só com as leituras dos textos sagrados ou com os favores de quanto o estimavam. Então a gente comentou, né, que a gente fica muitas vezes na parte teórica, né? Mas não, precisa arregaçar as mangas, né? E ele fala, certamente manipulou instrumentos rudes, aplainou estradas onde havia abismos, à custa de esforços sobre-humanos, né? Então a gente convidado também para arregaçar as mangas. A Paola colocou aqui no chat, o Ricardo dando boa noite, Ricardo. A Paola, adestrar é ensinar nossas emoções, nesse caso, forças. E ela prossegue, o exercício diário do aprendizado. É isso mesmo. Eu acho que Então, André,
Nós paramos, né, na semana passada, aonde vai começar, o trecho vai começar. E que me aconselhais desse sentido? Aí, entendeu? Tá. Certamente manipulou instrumentos rudes, aplanou estradas onde havia abismo, à custa de esforços sobre-humanos. Aí Saulo pergunta: e que me aconselhais nesse sentido? É o que tá na tela, né? Esse segundo parágrafo, né? Acho que é, né? É. Esse- Lá embaixo, certo. É. Uhum. a- a- até aqui tudo bem? Alguém quer comentar uma coisa? Então, podemos prosseguir? Então, como Saulo pergunta, e que me aconselhais neste sentido? Interrogou o rapaz com profunda atenção, enquanto o velho mestre fazia longa pausa. E ele fala o seguinte: quero dizer que conheço teu pai, bem como sua situação de abastança. Então a gente vê que a família de Saulo tinha seu poder aquisitivo, né? E ele prossegue, naturalmente, as suas expressões de afeto, não se negaria a te prestar todo o auxílio nesta emergência. Mas teu pai é humano e pode ser chamado amanhã à vida espiritual. Seu amparo, portanto, seria valioso, mas não deixaria de ser precário. Se não cooperasses com o teu esforço próprio na solução dos teus problemas, e vives uma fase em que todo trabalho enérgico se faz indispensável. Examinada a questão de família, vejamos tua condição profissional. Eu achei muito legal como que Gamaliel constrói todo um pensamento, né, para ir conduzindo Saulo à reflexão, né? Parece muito um psicólogo falando. Eu achei muito legal essa questão de, ó, de fato, sua família tem dinheiro, tal, mas o seu pai não vai ser eterno, né? Não dá para viver como herdeiro para sempre, né? Você vai ter que começar a trabalhar com as suas próprias mãos. A gente sabe que a sua vida inteira foi construída em cima daquele cargo ali que você iria assumir no Sinédrio, né? No cargo de doutor da lei, né? Mas com essa mudança de rota não será mais possível. Então você vai ter que arrumar outra colocação, né? Foi isso que eu entendi. Tudo bem, Ana, Kátia, É, Gilete, Marilô? André, eu entendi isso também. Entendi mais uma coisa. Eu entendi que o Gamaliel está querendo trazer ele para uma realidade, porque ele percebeu que ele estava meio assim deslumbrado, achando que ia falar de Jesus para todo mundo e Verdade. ia ser tudo maravilhoso, belo, entendeu? Aí ele tá, o Gamaliel, que tem mais experiência, mais vivência e tal, né? E, assim como ele, em toda a sua sabedoria, não peitou o Saulo, né? Saiu de cena, né? Está sendo chamado de maluco, mas saiu de cena. Ele está tentando dizer ao Saulo: olha só, bota os pés no chão, vamos analisar a coisa, porque é o que a gente tem que fazer. Não adianta a gente sair por aí vestido de pobre, com uma Bíblia na mão, gritando o evangelho pela rua, porque isso não vai fazer ninguém acreditar na gente. Né? Você precisa viver no mundo, ou seja, sobreviver no mundo físico e viver a sua espiritualidade de forma que você consiga ambas as coisas, sem agredir as pessoas, né? E sem se agredir também. Naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? Concorda? Concordo, Hoje perfeito. existem leis que te protegem. Naquela época o cara era maluco ou era como Jesus foi crucificado. Perfeito. E eu também penso que uma das coisas que eu mais gosto de Paulo de Tarso é que ele jamais usou a fé para angariar dinheiro, né? Diferente de E, hoje em dia que tem muitos religiosos profissionais, né? Paulo nunca deu esse exemplo, né? uhum.
Exatamente. Se ele próprio não acreditava em ninguém, ele agora está vivendo uma situação tipo, poxa, agora, já que eu sou quem eu sou, eu posso dizer que eu agora acredito, que agora Jesus é o Cristo, é o Messias, etc, etc, etc. Está tudo certo, e aí vão acreditar em mim e vou ficar bem. Não, o Gamaliel está dizendo para ele, não é bem assim que vai acontecer, né? É muito bonito esse amor todo que o Gamaliel tem por ele, né? Porque isso é amor, é compromisso. O Gamaliel podia dizer a ele: vai, meu filho, vai lá, fala, vai lá, fala o que você quiser, vê o que você Vá faz. lá, quebra a cara, né? Mas não, ele está colocando as coisas para ele como um pai, né? É, E ele meio que predisse o que o pai faria, praticamente. Ele já, no fundo, ele estava sabendo o que o pai de Saulo faria, né? É que ele não quis dizer, né? Mas ele sabia. e se fosse ao contrário, se fosse o pai que tivesse convertido, Saulo também não ia agir da mesma forma, né? Então, não é assim. Sim. Então, aí prossegue. Olha esse Paulo que. Esse Saulo que a Helene fez na inteligência artificial, tá bem artista, hein? Tá parecendo o Lucas lá do filme do Paulo. Com esse cabelo. Aí ela fala assim, ó. Gamaliel prosseguindo, né? Até agora foste rabino da lei, preocupado com os erros alheios, com as discussões de casuística, com a situação de evidência entre os autores, ganhavas dinheiro na vigilância dos outros. Nossa, foi ótimo. Mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É preciso vencer os obstáculos e marchar. Como doutor da lei, isso não mais te seria possível. Então é necessário recomeçar a tarefa como o homem que procurava inutilmente o ouro no lugar onde ele não existia. O problema é de trabalho, de esforço pessoal. Eu achei muito legal essa primeira parte, não sei se vocês, né? Que, ó, antes você ganhava até para cuidar da vida, meio que olhar para fora. Agora o convite é olhar para dentro, né? Ele antes defendia Deus, né? Brigando, convencendo o outro, né? Forçando o outro. Agora, achei muito legal que ele fala assim, ó. Mas Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, né? Como chama a mim mesmo. Então, quer dizer, e a doutrina espírita, acho que deixa isso bem claro pra gente, né? Que a gente não tá aqui pra mudar o outro, pra evoluir pelo outro, né? Eu posso orientar, né? Mas eu tô aqui, sobretudo, pra me vigiar, né? Pra me melhorar, né? Tem muito. Mesmo o movimento espírita se preocupa muito com a evolução dos outros como se fosse necessário, né? Fica apontando erros, né? A gente tem que se preocupar com a nossa, a vigilância é conosco mesmo. O Ricardo colocou. Filosoficamente pensando, acho que foi as primeiras palavras dizendo que ele deveria se transformar em Paulo e não mais ser Saulo. Verdade. Ele já tinha recebido algumas orientações de Ananias, né? Agora vai reforçando mais essas orientações, né? Para essa mudança de vida. Mas eu acho que é a primeira vez que, de fato, ele recebe essa mudança essa orientação de mudança de perspectiva, do ponto de vista, né? De não olhar mais para fora, olhar para dentro, né? A gente está aqui para se melhorar, né? Eu Juliette? penso, André, que a gente está num mundo onde todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos que vão contra a verdade estabelecida pela maioria, né? Mais ou menos assim. Começa a ser, ninguém pensa naquilo que ouve do outro quando vai contra aquilo que você pensa, porque você tem a verdade absoluta com você, né? O ser humano é assim. Não, eu já sei, é assim, é isso que eu penso, é isso que está certo, e por mais, ainda diz de si mesmo que não, mas eu escuto as outras pessoas, eu só não concordo com elas. E aí
trazendo essa situação do Saulo para a gente hoje, a gente precisa ter muito cuidado ao expor aquilo que a gente pensa, primeiro, para não ferir ao outro. E segundo, nada do que a gente fale em determinadas situações vai mudar o que o outro pensa, porque não é o momento dele. Foi o que aconteceu com o Saulo. Porque, sem dúvida nenhuma, já temos essa constatação, né, que era um espírito extremamente evoluído, que já tinha todas essas informações, mas que se distraiu com as coisas do mundo e foi se distraindo, se distraindo, se distraindo. Precisou que Jesus viesse na frente dele para dizer: ô, e aí? Esqueceu tudo? Só que não é assim hoje, né? Então a gente precisa, ninguém ia mudar a cabeça dele. Vários tentaram. E ele matou, ele perseguiu, mas só Jesus se materializando praticamente diante dele é que fez com que ele mudasse de ideia. E hoje, o que a gente vai fazer? Vai convocar Jesus para se materializar diante das pessoas para que elas mudem de ideia? Não sei se vocês concordam, mas mudar a cabeça das pessoas é uma coisa muito complicada. E eu Mudar acho que o não outro é cabe difícil. a gente não tem tempo para isso. Aproveitar a nossa encarnação é para mudar a nós, nos modificar, tentar que nós sejamos melhores. Por quê? Porque através desse exemplo a gente talvez consiga mudar, no mínimo, aqueles que estão ao nosso entorno. Não é? Na Eu verdade, penso assim. na verdade, né? Ninguém muda ninguém, na verdade. Oi, Kátia, desculpa, eu não vi você com a mãozinha levantada. Pode falar, minha irmã. Ok. Então, na verdade, ninguém muda ninguém, não é? Ninguém tem esse poder a não ser Jesus. Como a nossa irmã aí bem falou, né? Quando a gente muda as nossas atitudes, aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, eles veem a nossa mudança e tentam mudar com a nossa mudança. Eles tentam ver e ficar, querer fazer o que é que te mudou? Por que que você hoje é uma pessoa assim? Aqueles curiosos vão, mas quem muda, nós não mudamos ninguém, como você mesmo falou, Júlia. Nós só mudamos a nós mesmos. Mas aqui, ó, voltando aqui para o livro, não é, André? O Ananias, ele teve um impacto muito grande, né, em Saulo, quando ele, ele veio, né, para tirar-lhe a vida e Ananias restaurou, deu-lhe a vida, não é? Deu uma nova vida a ele. Então, ali foi um impacto muito grande, mas também com toda aquela confusão. Imagina naquele momento ele cego e a pessoa no qual ele estava indo, né, numa caravana completa para matá-lo, a pessoa dá a visão dele de volta e muda a vida dele. Agora, o Gamaliel teve um poder muito grande aqui com essas, como se diz, com essas reflexões na cabeça dele. Primeiro porque ele foi um educador dele, desde criança, desde muito jovem. E ele já conhece ele como esse educador, né? Como esse professor. E o Gamaliel sempre teve ele como pai. E ele sempre viu o Gamaliel como esse segundo pai. Então, ali, realmente, a estrada, né? A estrada começou a se abrir para ele ali. E é muito profundo quando ele fala aqui, ó. Antes você ganhava dinheiro, né, com a vigilância dos outros. Ou seja, os outros trabalhavam para ele ganhar. Você não fazia nada, você estava ali, você foi formado para ganhar dinheiro às custas dos outros. Está na hora agora de você arregaçar manga e trabalhar. Chega de viver para fora, como você mesmo falou. E ele aqui reconhece que agora eles vão encontrar a terra prometida, que é dessa forma que encontrarão a terra prometida. Olha que lindo, né? Aqui ele está reconhecendo, se você voltar para dentro de si, se você seguir o Cristo, seguir a boa nova, encontraremos a terra prometida que Moisés tanto prometeu, não é isso? Não dá pra entrar na Terra Prometida se olhar pra fora, né? Porque tinha se perder, vai tropeçar. Exato.
Mas aqui já foi aquele primeiro impacto, onde que está a Terra Prometida? Onde que está? Não é nessa mudança? Não é dentro de nós? Ele achando que Foi era. muito lindo isso, foi muito impactante, André. Foi lindo demais essa passagem. É, porque até então ele achava que essa terra prometida fosse algo externo, né? Mas não, Aham. é algo interno. E até hoje tem muitos judeus que brigam lá por Israel, que acham que lá é, enfim, apegados Acha a que essa lá é a ideia. Terra Prometida? É, enfim, mas a Hum. gente começa a entender que, e acho que é a grande lição da doutrina espírita vai para dentro, né? Tá tudo dentro, né? A Uhum. gente vê que vai modificar o interno, né? Eu acho que, porque a gente vinha acostumado com outras religiões, nas outras encarnações, né? Que a gente ia fora, tipo, fazia cultos externos, a gente frequentava lugares. E pra gente, a gente precisou vir com a doutrina espírita, que eu acho que a grande lição, uma das grandes lições é essa de, opa, não, o negócio é dentro, né? Eu não tô aqui para modificar para a Ana, não tô aqui para modificar a Kátia, né? Mesmo porque acho que isso seria contra a lei divina, porque a lei divina de liberdade tem um livre-arbítrio, então a Kátia está no livre-arbítrio dela agir como ela age. Eu posso orientar, mas a partir do momento que eu vou contra, eu tô indo contra a própria lei divina, então eu não posso violentar. Ela tá num estágio de consciência dela que ainda ela faz algumas coisas que talvez não faça mais, né? Eu faço outras que ela talvez condene, né? A gente pode orientar, né? Mas jamais seria impossível, e mesmo porque é impossível mudar o outro, como a Ana falou, né, Ana? A gente vê muitas. Aqui no Brasil, não sei se nos Estados Unidos também tem isso daí, mas assim, a mulher pega um namorado que é um traste, é um cara assim, bem. Ah, não, eu vou namorar com ele porque eu vou dar um jeito nele, vou tratar ele, assim, como se ela tivesse um superpoder, mas a mudança é sempre de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Gamaliel só conseguiu ter essas orientações porque já tinha um terreno fértil, porque se ele dissesse essas mesmas coisas alguns meses anterior, ele não seria nada compreendido, né? Então, é tudo dentro, né? Enfim. Olha aí o que ele falou. Deus te chamou à verificação dos teus próprios desvios, como chamou a mim mesmo. A terra prometida desenha-se aos nossos olhos. É muito lindo. Aí ele continua, né? Preciso vencer os obstáculos, marchar. Ele fica falando, né? Tente, né, vencer todos os obstáculos. Seja você, trabalhe, ganhe dinheiro com seu suor, seja humilde, que a terra prometida está ali, aos nossos olhos. É muito lindo, muito lindo. Kátia? Então, a maneira que eu acabei captando foi sabe aquela conversa de pai mesmo que está ali alertando o filho, né? Olha, você já tem todo o ensinamento, você já tem tudo colocado à sua frente, você está numa bifurcação, né? Está desviando, são dois caminhos que você tem à sua frente. E foi tudo mostrado para ele. Claro que, como vocês falaram, não se pode mudar ninguém, né? Tem o livre-arbítrio de escolha, mas a responsabilidade é tua, porque agora você já sabe o que você pode encontrar, o que você vai ter à sua frente. Você teve toda essa vida assim, 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 mas pode ser assim, assim, assim. E ele já tinha esse aprendizado. Então, o que me veio à cabeça trazer nos dias de hoje que a gente sempre vê. Aquela pessoa que vem, começa a estudar, frequenta, angaria muitos conhecimentos, depois chega na hora H, começa a arrepiar e fala assim: opa, não estou pronta ainda, prefiro ir para. E deixa o espiritismo porque não está pronto para encarar as responsabilidades, abdicar, né, de certas coisas. Então, eu vi como esse chamamento, chamar ali e falar assim, olha, tá tudo à sua frente, você sabe, a responsabilidade agora é tua. Porque enquanto a pessoa não sabe nada, não tem como ser cobrado, né? E dele ali, como a gente já vem vendo, tudo estava já sendo da consciência dele o reconhecimento. Então, a gente vê que ele está naquela bifurcação ali de dar aquele rumo, mudar a vida, né? E então é muito interessante, porque
como todo mundo falou, né, a maneira carinhosa como um pai que foi tratado, né, que ele foi mesmo abraçado. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente vê uma pessoa agindo na nossa vida, nos ajudando, nos alertando, tentando nos dizer, e a gente toma do lado errado, né? Como que aquela pessoa está sendo exigente demais, e está assim, e está assado, mas às vezes a pessoa quer nos alertar, né? De um perigo que está à nossa frente. E a gente, por orgulho, por egoísmo, não quer abaixar aquela petulância que a gente tem, né? De bater o pé e falar, não, eu sigo o meu caminho, é esse caminho que eu quero seguir. Então, vai ser legal essa mudança que ele vai. Mas era isso. E a gente pode se colocar tanto no lugar de acolher, né, essas aconselhamentos sem levar para o lado pessoal da crítica, mas também a gente pode pensar como que é o melhor modo de a gente aconselhar aqueles que nós amamos, né? Porque se a gente for muito violento, a pessoa vai pegar birra, vai fazer o contrário de birra, né? Tipo assim, igual, você não sabe nada, é o contrário, só de birra. Então a gente precisa fazer um negócio mais amoroso, tem que ter um momento propício. Por exemplo, eu não vou chamar a atenção da Ana aqui no meio de todo mundo, então eu vou esperar, Ana, lá em particular, Ana, eu posso te ligar? Aí eu começo, oi, Ana, como você tá? Tal. Olha, eu percebi isso. Assim, sem colocar a espada, tipo assim, olha, eu percebi isso, mas pela minha compreensão, acho que tá acontecendo isso, o que, que você acha, né? Sem ser o senhor da verdade, tipo assim, não, eu, André, o paladino da verdade, quero impor a verdade para Ana, não. Ó, a minha percepção é essa, o que, que você acha disso, né? Enfim, tem um olhar amoroso, né? Senão a Ana vai pegar birra de mim, né? Porque tu acha que eu sou. Esse André que tá me criticando, né? Enfim. E vai pro caminho oposto, provavelmente. E a gente vê que teve toda uma psicologia, né, dele abordar o assunto, fazer toda aquela coisa poeticamente, mostrando, e, e é um convite para a gente mesmo, né? Porque, sim, a gente vai encontrar o solão ali queimando a nossa testa, né, quando a gente tiver que atravessar esse deserto, mas a gente encontra, né, essa terra prometida, né, esse oásis, a gente vai conseguir encontrar. Se a gente se esforçar, a gente vai passar por momentos turbulentos, mas também a gente vai superar, né, e conquistar o que nos é merecido de acordo com o nosso esforço. Outra coisa que eu pensei é que a evolução a gente sabe que é individual, mas olha só quantos cooperadores que vão ajudar, né? É só teve Paulo, porque antes teve Abigail, teve Estevão, teve Pedro, teve Ananias, agora tá tendo Gamaliel. Tipo assim, vão ter, daqui a pouco vai ter a Cliprisca, tipo assim, vai ter várias pessoas que vão orientando, vão ajudando, né? Então não é, surgiu do nada, Jesus apareceu para ele e surgiu Paulo. Não, aquele ainda não é Paulo ainda, vai se tornar Paulo, tá? É uma construção ainda, né? Então eu acho muito bonito isso, como a gente, por mais que a evolução seja individual, a gente evolui no coletivo, né? Como a gente vai aprendendo com a diferença, enfim, acho tão Você bonito isso. falando isso me fez lembrar aquela história do trem, né? Das pessoas que entram no trem, simbolizando que entram na nossa vida e ficam aquele tempo necessário, porque são essas pessoas que ficam o tempo necessário para nos ensinar alguma coisa, para agregar algo em nossa vida. Então, eu vi dessa forma, porque tantos passaram pela vida dele, que era para ajudar ele nessa ascensão. E assim também nós temos, né? E muitas vezes a gente não valoriza, só valoriza depois que perde. Você Eu, tinha ti- que falar. eu tive assim, a minha avó materna, ela desceu algumas estações antes, eu sinto falta dela até hoje, porque eu era muito pequeno, não dava muito valor, né? A gente falam isso quando ainda não aconteceu comigo, né? Quando perde a mãezinha, nosso paizinho, né? Nossa, devia ter falado que ia amar, falar aproveitado mais o tempo, né? É bem isso, aproveitar essas pessoas, circunstâncias que nos acontecem, né? Porque, como você disse, um dia eles vão descer na próxima estação, a gente também vai descer, né? Esse trem vai seguir seu fluxo, né? Desculpa, Ana, você ia falar? Não, não, só pegando aqui um gancho da Kátia, o que você também falou é muito importante, mas eu nem fui tão profundamente aí como você foi e a Kátia. Eu já pensei assim,
todos nós estamos aqui hoje, nesse estudo, estamos aqui seguindo essa doutrina maravilhosa, porque fomos influenciados por alguém. Se uma pessoa tivesse ali ido com a gente um dia lá no centro, ou dado assim um endereço, e a gente fosse, depois nunca mais voltaria. Mas todos tivemos aquelas pessoas, como a Kátia falou, ficou aquele tempo determinado para que a gente pudesse entender ali pelo menos o beabá, para que hoje estivemos aqui. Quem daqui de nós aqui, nesse grupo aqui de 7, foi apresentado a doutrina por alguém e nunca mais viu esse alguém nunca te ligou e perguntou, ou ficou, não vamos, vai ser legal, não vamos, você vai gostar, não é? Então, como você disse, André, a evolução, apesar de ser como se diz? De ser Individual. única, individual, mas se a gente não tiver essas pessoas, esses influenciadores, a gente também não faria nada, certo? Sim. Eu acho que eles são um coletivo, né? Por causa que tem a Coletiva. espiritualidade que nos encaminha, né, para esse, por exemplo, no caso que você falou da doutrina espírita, aí vai aquelas pessoas que nos incentivam, aquelas palestrantes que no começo falam, nossa, que legal, isso que nos deram esse ânimo, esse nossos professores, né? Então a gente vê que como que a gente é importante, quer dizer, para as pessoas que não conhecem a doutrina, nós somos a vitrine da doutrina. Para o marido da Ana, a Ana Simon é a doutrina espírita. O que a Ana Simon fizer é a doutrina que ele está fazendo, né? Ele vai levar para o bem ou para o mal. Então a gente vê como é importante a gente tentar exemplificar, né? Viver. Como tem até aquela frase famosa, né? De te procurar viver o evangelho, né? Porque talvez a nossa vida seja o único evangelho que aquela pessoa vai ler, né? Então a gente pode fazer para parafrasear isso por doutrina espírita. Então, que a gente viva o espiritismo, porque talvez seja o único contato que a pessoa vai ter com o espiritismo, né? Então que tenha uma boa impressão, pelo menos, né? Que, enfim. E se a gente puder mudar uma pessoa em toda a nossa encarnação, pudermos mudar uma, você já volta, né, com uma das missões que você veio cumprida, né? Já se sinta um vencedor, não é, André? Mudar é uma palavra muito forte, mas assim, se a gente dá uma contribuição, uma sementinha que faz uma pessoa pensar um pouquinho, né? É. Já é uma, nossa, já é grande valia, né? Talvez a pessoa não mude, demorar um pouco para mudar, mas aquilo que você fez ou que você falou, fique lá burilando na cabeça dela, reflita, né? Mesmo que futuramente mude, né? Enfim, melhore. Acho muito legal. Aí prossegue falando: o moço de Tarso demorou olhar úmido de emoção. Olha só, raramente, eu acho que. Quando que eu tive o Saulo emocionado? É raro, hein? Porque ele é tudo. Não, sou aquele homem que não chora, que assim, não sei o quê, né? Enfim. O olhar úmido de emoção no velho generoso e exclamou: sim, agora compreendo. Ah, só agora, depois de bater tanta cabeça, né? Podia ter compreendido antes, né? Eu fico imaginando como que seria uma equipe boa, né? Ele, Abigail, Estevão, né? Seria, nossa, só. Esses iam muito longe. Que aprendeste na infância antes da posição conquistada? Perguntou o ancião previdente. Consoante os costumes da nossa raça, meu pai mandou-me aprender o ofício de tecelão, como sabeis. Aí aqui, se a Juliette quiser até comentar, porque era costume para o povo hebreu, né, ter essa prática de aprender a profissão do pai, né? Então, olha que interessante, como esse recurso, no primeiro momento, pode... não servir para nada, esse doutor da lei nunca vai usar isso, né? Mas a gente vai ver que, futuramente, esse cargo de tecelão, né, vai ser muito útil para ser o ganha-pão deles, né? A Uhum. Paola colocou no chat: o aprendizado vem no tempo de cada um, verdade. Cada um tem seu tempo, né? Tem esse momento. Não adianta te violentar querendo forçar a goela abaixo, né? Eu não posso obrigar ninguém a estar aqui hoje, né? Enfim. Por isso que também a gente precisa respeitar, né, Paola? O momento de cada um. A gente
tende muito a julgar o outro, né, com a nossa régua, com nossos olhares, mas assim, minha régua é para mim, eu posso medir mim, assim, quem sou para pegar minha régua e medir aquele meu irmão que está cometendo um equívoco, que está aparecendo na TV, né? Não dá, né? Talvez ele seja um espírito ainda mais imaturo, seja um espírito mais novo, né? Tem muito o que aprender. Provavelmente eu fiz pior do que ele, né? Então, a gente tem muito disso, de querer julgar o outro pela nossa régua, né? Agora eu vou passar para a especialista em judaísmo, a Juliette, que vai falar sobre o costume. Você é um tratante, isso sim que você é. Juliette, fala para a gente essa questão do costume de passar a profissão para os filhos. Olha, isso é algo muito bom. Eu sou muito suspeita, né? Porque é um povo. Eu fui de lá, né? Então, eu já passei muitos milênios no judaísmo, com certeza. Então, eu sou suspeita. Mas é um costume que, sinceramente, eu acho que adaptável às condições, muitas crianças e adolescentes de hoje poderiam usufruir disso. Por quê? Porque o judeu fazia isso, porque para eles, primeiro você tinha que aprender a se sustentar. Depois que você tivesse o trabalho que te sustentasse, aí você podia fazer o que você quisesse. E ó, que o povo É é um isso, povo André? trabalhador, hein? Não é à toa que faz tanto sucesso, porque esse povo trabalha, hein? Primeiro você tinha que ter um o trabalho que te dignificasse, porque para eles é o trabalho que os dignifica, e depois vinha o conhecimento, né? Porque para eles é trabalho e conhecimento. Depois você ia aprender com os rabinos, mas antes você aprendia um ofício para que você se sustentasse, e principalmente porque honrar pai e mãe não é o que acontece hoje, né? O que os fariseus faziam. O honrar pai e mãe é cuidar de pai e mãe. E você precisava cuidar de si primeiro para poder cuidar do pai e da mãe. Né? Os fariseus deturparam o mandamento, e se o pai e a mãe estivessem precisando deles num dia de sábado, ninguém ia lá. O pai e a mãe morriam e eles iam ficar lá sem atender o pai e a mãe, né? E outras coisas. Mas Saulo tinha uma profissão graças a isso, como todo judeu tinha. Todo fariseu tinha, todo rabino tinha, todo tinha, né? Porque ele tinha que se sustentar primeiro. E o ser tecelão para ele, na verdade, resgatou a humildade, o compromisso com o semelhante, porque ninguém, se você observar o tear, você não trabalha sozinho, né? Você até move o tear sozinho, mas você precisa de ajuda para colocar a linha, você precisa de ajuda para retirar o produto do tear. Então, é um trabalho de equipe. Conclusão: o homem que Saulo era tinha esta influência também. E o retorno ao trabalho braçal, porque era braçal, né? O fez resgatar todos aqueles valores que ele necessitava para o caminho que se desvencilhava diante dele. Sem isso, ele ia dar com os burros na água. Agora, ele também poderia ter feito a opção, né, amigos, de não, tecelão não vou ser, de novo, não quero. Verdade. Poxa, eu cheguei a ser rabino, você tecelão de novo? Eu não. Então, mesmo esse grande orgulho que ele possuía, a gente percebe nesse momento, quando ele retorna ao trabalho braçal, que o orgulho dele não era dele. Ele não tinha orgulho dele, ele tinha orgulho do saber, ele tinha orgulho da lei divina. Era isso que o movia. Ele não tinha orgulho dele, Saulo. Né? Tanto que todos os embates dele, a perseguição que ele fazia e tal, era porque ele entendia que estavam violando a lei, e não a ele. Não é porque agrediam a ele,
faziam nada com ele. Era a lei. E é essa característica que ele possui que o faz ser o Paulo que ele foi. E que Estevão disse no ato do apedrejamento. Ele vai defender Jesus como ele defende a lei de Moisés. Eu E lembrei foi exatamente exatamente disso, o que isso que eu ele ia fez. falar. Que ele começou a defender. Eu fiquei pensando Exatamente. nas diferentes paradigmas, né, Juliette? A gente cresceu numa sociedade, aqui no Brasil, isso é muito forte, até os dias de hoje, que até poucos séculos atrás, trabalhar era coisa de escravo, é coisa feia. Tipo assim, Sim, pessoa inteligente não trabalhava. Tipo assim, coisa de trabalhar é coisa de escravizado e tal. Então, quer dizer, até hoje em dia parece que trabalhar é uma coisa meio que sujeita a coisa. Não é muito bem visto. O povo não, judeu as não. pessoas trabalham, André. E aí você vê pessoas que saem de casa para trabalhar resmungando, estão com trabalho. Exato. Tudo bem, não é o seu trabalho da vida, não é aquilo que você esperava, mas é um trabalho, é o que vai te dignificar diante de Deus. Exato. É todo aquele raciocínio cristão que as pessoas esqueceram completamente. O que dignifica o homem diante de Deus é o trabalho, porque a gente saiu do paraíso para trabalhar. Não foi, a gente não saiu do paraíso, no paraíso a gente trabalhava. Aí foi lá, escolheu viver do jeito que a gente queria, não foi? A única maneira da gente se reaproximar de tudo aquilo que a gente tinha pela sobrevivência, pelo próximo, pela glória de Deus, por tudo, pela honradez de ser um bom pai de família, uma mulher que está vencendo todos os obstáculos de ser uma mulher no país em que vivemos, no mundo em que vivemos, etc, etc, etc. É através do trabalho. Aí o cara está revoltado com o trabalho. Ai, não vejo a hora de chegar sábado, não aguento mais trabalhar. Ué, é o trabalho que tu tem, cara. Corre atrás de ter outro. Talvez um caminho seja assim, né? Eu tô num trabalho que eu preciso que Deus me colocou, por causa que não necessariamente é o que eu quero, mas é o que é o melhor O tá que para me você colocar, né? necessita. É, Uhum. o que mais preciso, exato, o que mais preciso. E o E, que você pode e fazer hoje, André? agradecer por essa oportunidade, por mais que eu não goste, mas agradecer por estar me dando pão, né? Por estar servindo de buril, né, para o meu espírito, né? Claro, evidentemente, eu não eu posso tentar fazer uma nova colocação, né? Mas se não conseguir, claro, ter gratidão, né, por aquele meio Claro, sustento, né? não é todo dia, é óbvio, somos humanos, vai ter lá o dia que você se aborreceu no trabalho e tudo, aí você não vai reclamar mesmo e tal. Isso aí tudo faz parte do nosso crescimento e pronto. Agora, a pessoa que não gosta mesmo, você vê que não gosta de trabalhar, cara. Não quer ir para aquele trabalho nem para nenhum outro, porque se mudar de trabalho vai reclamar também. Uhum. Porque não entende o trabalho como algo digno, entende o trabalho como apenas um esforço físico, obrigação Tinha e aquela não mulher, graça. tinha aquela senhora no nosso lar lá que tentou trabalhar vários pontos, não conseguiu. Aí a gente foi procurar o governador, Uhum, lembra? Porque ela era meio que, não gostava de trabalhar mesmo, porque ela, né? Lembra? Eu esqueci o nome dela. é essa, boa lembrança, excelente lembrança. Porque tem gente que é assim, tem espírito que, não quer trabalhar mesmo, né? E na plano espiritual tem mais trabalho ainda, então é bom que Poxa, esse aí que não gosta de trabalhar quando ele chega no mundo espiritual, que ele está pensando que ele vai tocar harpa, né, não? Esses que não gostam de trabalhar merecem, Abim, eles sempre acham que merecem muito mais do que o que têm e o sim, trabalho nunca está à altura deles. Eles sempre acham que aquele trabalho não é para eles. É o sim, põe caso conflito, da né? senhora do nosso lar. Cada Sim, verdade. trabalho que foi dado a ela, ela tinha um problema, ela tinha um problema com aquele trabalho, é assim, era assado, mas É. achava que merecia voltar na terra e ajudar as filhinhas. Se O ela próprio André Luiz, assim, eu sou médico, eu varrei aqui o chão. Mas ele teve a maturidade de perceber, não, pá, tem que começar a varrer no chão, né? Ele foi varrendo e humilde. passando pano nos É, vômitos dos doentes. é. Pois é.
Mas A quem não Paola conhece colocou aqui um no. preguiçoso assim, que não quer trabalhar porque acha que os trabalhos que aparecem não estão à altura deles e acha que merece trabalho muito mais além do que eles possam ganhar? Quem não conhece pelo menos um? Eu conheço vários. Eu tenho um livro chamado, parafraseando a frase de Kardec, mas fala assim: fora do trabalho não há salvação. Porque, de fato, a nossa evolução é pelo trabalho, né? Não precisa ser necessariamente o trabalho assalariado. Uma dona de casa está evoluindo tanto quanto uma pessoa assalariada, não está ganhando salário. Mas, assim, o, a pior coisa para o espírito é a ociosidade, é a estagnação, né? É virar uma água parada. A gente precisa trabalhar, mesmo que seja um trabalho voluntário, seja um trabalho em casa, né? É movimentar, né? Senão. É, um trabalho de casa, um trabalho de casa não é para qualquer um, André. Ah, Não, todos acreditam que não é nada, que trabalhar em casa não é nada. Mas, André, você amanhecer o dia, você fazer café para a família, arrumar, né, o lanche das crianças ir para a escola, alguma coisa para o marido ou a esposa levar, limpar a casa, né, lavar a roupa, passar, depois fazer o jantar, tudo deixar ali e ainda cuidar das finanças, cuidar dos mercados, cuidar. E quem é que, quantas pessoas você conta no dedo uma mulher ou um homem que faça isso, sabe? Está fazendo e, e, almoço e e está não ali tem arrumando a folga, mamadeira, está não lavando tem roupa e folga. está ali passando pano, tudo ao mesmo tempo. E à noite está ali pronta, sentadinha na mesa, conversando e sorrindo. Isso é uma arte. Ser dona de casa é um dos trabalhos mais dignos e difícil para qualquer ser humano, viu, André? Sem dúvida. Concordo. E trabalhar 7 dias da semana, 24 horas por dia, não pode pedir demissão, não tem benefício, não tem férias, não tem nada, né? Então, Não tem que tem. levar desaforo do marido, chega, ou dos filhos, né? Então, E um trabalho que só tem hora para começar, porque você pode trabalhar até o de dormir e nunca terminou o trabalho. Nunca. Sempre fica a- algo para o próximo dia. agora, verdadeiras missionárias tem. Quantas mães no Brasil isso é muito comum, Ana? Eu não sei se nos Estados Unidos é, mas quantas mães solteiras, porque o pai sumiu. O pai ou foi preso, ou. Tipo, nem, não dá nem dinheiro, não dá nada. Tipo assim, então cria o filho sozinha, né? Tem que trabalhar fora para sustentar, tem que trabalhar dentro. Quer dizer, nossa, são guerreiras, né? São. A gente fala tanto de Guerreiro. espíritos missionários. Quantos missionários tem aí nas favelas, nas comunidades, né? Que ganhando nada, tem que sustentar os filhos, né? Aquela mãezinha, né? Acho que toda dona de casa, que pessoas, mulheres, né, que não que trabalham em casa, elas deveriam ganhar prêmio, sabe? Deveria ter muito respeito por elas, porque é um trabalho que muitas pessoas têm muito. As pessoas vê de uma forma diferente. Ah, não faz nada, fica dentro de casa. É, Ah, não respeito. E é um trabalho super, super difícil. E um trabalho que não é qualquer um que daria conta. Tem muitas mulheres que não dão conta de trabalho, nem a própria mulher, tem muitas delas que não dão conta. Principalmente essas meninas novas de hoje que casam com 20, 25, 26 anos, meu Deus, sem comentário como é que é a casa. que nunca lavaram um prato, né? Então, Hum. é, elas ganham um prêmio, mas é um prêmio espiritual, né? Não é um prêmio da matéria. É um Mas prêmio. o respeito pelo menos sabe, eu digo assim, das É, pessoas que não compreendem, deveriam pensar um pouco antes de malhar essas pessoas que cuidam de casas. E aquela mulher que trabalha, como você acabou de falar, além de trabalhar na rua, ainda trabalha dentro de casa. ixi, é mais comum que tem. Todas nós. Eu aqui, Foi, a foi Kátia. aquela época que a mulher, só por se dar o luxo de só te dedicar ao lar. Hoje em dia, aqui no Brasil, pelo menos, não sei não se dá a realidade, mas aqui é mais comum é a mulher trabalhar fora, trabalhar em casa, trabalhar Aqui também. Aqui também. Aqui é uma mulher que trabalha na rua aquela e trabalha figura da fora. E aqui não mulher. tem, e aqui não existe uma pessoa para trabalhar na minha casa. Aqui não existe. Se você tiver condições, você tem uma pessoa que vem trabalhar por hora, tipo 2, 3 horas, fazer aquela limpeza pesada. Não é, não sei se no Brasil ainda existe. Aí no Brasil, há muitos Aqui tem anos por atrás, diária, por hora não, por diária. A há diarista chama. muitos anos atrás, todo mundo que tinha um pouquinho mais assim tinha uma pessoa que ia todos os dias para suas casas. Uns outros tinham uma pessoa que dormia nas suas casas para poder. Sim, Gente, isso aqui não existe, só milionário. Talvez pessoas milionárias tenham isso, né, Kátia? A gente, a gente não tem nem condição de ter uma diarista.
Tá doido? É É uma porque pessoa no duas vezes Brasil tem no mês, quem tem condição, 2 vezes no mês, e olhe lá. no Brasil tem essa cultura de trabalho pesado, não é pra mim, assim que, né? Então é contratado alguém por causa que é mal visto, né? Então é triste. É a palavra mal vista. A Paola colocou no chat. Lembro sempre que meu pai falava para que eu ouvisse. Eu respondia que precisava quebrar minha cabeça para aprender, e sempre foi assim, verdade. Da Paola. Não, não, não dá receita pronta, tem que dar caminho, né? Exatamente. É verdade, Mas gente. Eu estava esperando vocês falarem sobre outras coisas e aí fiquei lembrando disso. Meu pai falava, vai por mim, vai por mim. Eu falava, vai por mim nada. Se eu não quebrar minha cabeça, eu não vou aprender nunca. Deixa eu me virar. E até hoje ele lembra disso. Ele sempre fala. Mas o que ele, vocês estavam falando... Oi? ele queria tornar seu caminho mais fácil, mas você falou, não, eu quero ganhar experiência, é isso? E Quantas ela estava vezes certa, falou viveu a experiência dela, conquistar por ela. Estava certa, ela era. É. Se tivesse me escutado, se tivesse isso, se tivesse aquilo, mas enfim, tudo tem a ver com o que a gente aprende também. E também é valor para nós, porque tudo aquilo que a gente aprende de fato, de verdade. A gente não escutou de alguém, de outro, né? A gente não. Ah, eu não vou ser uma pessoa melhor, eu não vou para o estudo, eu não vou me dedicar no voluntariado, eu não vou isso porque fulano pediu. Não, é porque eu sei que aquilo me faz bem. Eu também estou no meu tratamento, na minha cura, no meu aprendizado. Eu acho, tá? Eu concordo. Também. Por isso que eu acho que Papel ter, vivenciou. não, eu ia falar que por isso que eu acho que ter filho é muito mais complicado do que a pessoa acha. Porque educar um filho para ter essa cabeça de, tipo assim, de É ao isso mesmo aí. tempo não dá tudo de mão beijada para não mimar ela, mas também tem um limite para ensinar, tipo assim, dar o devido valor ao dinheiro, ao trabalho, tipo assim, educar a criança e essa criança sabendo que é um espírito que vem com as suas tendências, enfim, eu acho que não é tão fácil quanto o pessoal acha que é. É uma missão. Dada A missão. família. Minha mãe descobriu que estava grávida e levou um susto, porque ela não estava esperando engravidar quando engravidou. E ela já tinha Grávida de você. 27 de mim. Ah, tá. E aí ela falou: Meu Deus, como eu vou educar uma criança? E aí o amigo dela, que já era espírita, minha mãe, essa coisa de espírita, eu sempre fui espírita. Andei sem praticar durante um tempo e alguém me levou para o espiritismo de volta, graças a Deus. Mas um amigo dela falou para ela assim, pelo exemplo, não tem como você educar uma criança se você não fizer por você aquilo também. Não existe. Assim é na escola, assim é na vida, né? Porque a criança vê. Quantas vezes eu já encontrei com as minhas crianças de evangelização na rua? Se eu estou fazendo alguma coisa que contradiz o que eu ensino na sala de aula, elas não vão prestar atenção no que eu estou falando nunca. Uhum. E, com certeza. É, Você vai achar que ali é um fake. Você está falando uma coisa, mas na realidade é outra, né? e existe muita essa discrepância, né? Ao mesmo tempo que a mãe fala, não mente, filho. Aí a gente vê a mãe mentindo, né? Aí alguém liga em casa e fala, fala que eu não tô. Peraí, mãe, você falou pra não mentir, fala que não tô. Quer dizer, a criança não entende, ela fala, o que tá acontecendo? Para não Isso é falar verdade, né? palavrão. E a mãe e o pai não sabem É, falar uma frase sem um palavrão. E fala é, palavrão, não sei o quê, mas eles não falam uma frase sem falar um palavrão feio. belo exemplo, exatamente. É, a gente fala uma coisa e faz outra, né? É difícil. Quer dizer, é o exemplo. Olha só o amigo aí da mãe da Paola, o exemplo. Você não, a gente vai tão longe e gasta tanta energia, tanto tempo. O exemplo é o que ensina. O exemplo vale mais do que 1.000 palavras. Eu lembrei, não sei quem procurou, não sei quem, ela falou assim, não, meu filho não lê. É, acho que o Karnal, né? Procurar o Karnal e falou assim, nossa, Karnal, meu filho não lê. Aí o Karnal pergunta pra pessoa, mas você lê? Ah, não. Então que você quer que o seu filho lê, se você não dá o exemplo, né? Que isso? Tipo assim, a gente aprende com o exemplo, né? Então, se os pais lêem, a gente tende mais a ler, e vice-versa. Se os pais bebem, a gente tende a beber, enfim. A gente pega o exemplo, né? A gente vai Os pais querem reproduzindo. tirar os filhos do celular, mas eles não saem. Eles não saem do celular, nem nós vai no banheiro e não saem. Aí fica Exato. gritando com as crianças, falando um montão de coisa para as crianças saírem.
como? Como seus pais estão 24 horas com aquele troço na mão? Perfeito exemplo. Eu vou ler só o último parágrafo para terminar esse slide aqui. Ele fala assim: não, não podias receber das mãos paternas dádiva mais generosa, acrescentou Gamaliel com um sorriso sereno. Teu pai foi previdente como todos os chefes de família do povo de Deus, procurando afeiçoar tuas mãos ao trabalho, antes que o cérebro se povoasse de muitas ideias. Está escrito que devemos comer o pão com o suor do rosto. O trabalho é um movimento sagrado da vida. Dá para grifar, esse trabalho é um movimento sagrado da vida, né? E acho que é importante. Acho que Emmanuel me dá umas cutucadas aqui, ele coloca esse propósito. Fala assim, ó, a gente precisa educar as crianças para o trabalho, né? Evidentemente, não é colocar a criança para trabalhar em trabalho pesado, mas pode ajudar a limpar a casa, pode ajudar a lavar a louça, né? Enfim, tantas coisas que a gente pode já começar a educar para o trabalho, né? Ou, por exemplo, começa a ficar mais jovem, começa já, você pode trabalhar na recepção não sei aonde, pode trabalhar na não sei aonde, para um trabalho mais tranquilo, né? Para dar o valor, né? Não dá de mão beijada. Eu vejo que esses grandes ricaços do mundo, eles geralmente, claro, com algumas exceções, né? Mas se eles não, eu vou dar toda a minha fortuna, tipo o Bill Gates, não vou dar toda a fortuna dos meus filhos. Eles querem ensinar os filhos a conquistar o próprio dinheiro, né? A não serem só herdeiros ociosos, né? A trabalhar por onde, né? Claro, dá uma condição necessária, mas... Bom, deixa eu descompartilhar aqui. A história do exemplo. Paramos em fazendo o intervalo, ok? Ok? Eu li até o trabalho é o movimento sagrado da vida. O Sim, seguinte é o... então, vai começar falando intervalo, é isso. Paula? Essa história do exemplo, ano passado, eu estava conversando com um amigo meu que ele sempre ralou muito para dar o que ele podia para os filhos, porque ele foi o mais novo de uma família de 11 irmãos que viveu com muita dificuldade. E aí ele sempre foi ali de chegar junto, de dar tudo, mas dar tudo mesmo, sabe? Priorizar tudo. E aí, no ano passado, a filha dele começou com umas rebeldias de não fazer determinadas coisas. Aí, eu conversando com ele falou para mim assim: ela nunca teve que lutar por nada, pá. Eu sempre dei tudo para ela. Agora ela vai começar a acordar. E assim, ela já estava com 18 Ele que estragou anos. ela. Oi? Desculpa, mas foi ele que estragou ela. Com dado de uma beijada, você tá estragando. Mas quando ele falou comigo, ele estava certo disso. Ele falou exatamente isso. O erro foi meu. Eu sempre dei tudo. Ela nunca teve que brigar por nada. Ela nunca teve que se esforçar por nada. Claro, ela tinha que tirar boas notas, ser boa aluna. Isso era obrigação. Mas todo o resto, né? E eu falei para meu pai agora, burra velha, deve ter uns 5 anos que eu falei isso para ele. Eu falei, que bom que você me deu limite, porque isso me ajudou na vida. É verdade. Mas é isso, né? Kátia, quer algum comentário? Ana, algum comentário? Maria de Lourdes, algum comentário? Ricardo? Não. Tá bom. Então, se ninguém quer fazer nenhum comentário, fale agora o cálice para sempre. Bom, pessoal, foi muito bom, passou muito rápido o nosso tempo. Eu acho que a gente conseguiu tirar várias lições práticas, né? Tanto de acolher os conselhos, quanto dar o conselho, quanto a questão do trabalho, né? Acho que é importantíssimo a gente pegar essas lições que a gente está lendo aqui e trazer para o nosso íntimo, né? Tentar refletir o quanto que a gente pode melhorar com esses exemplos aqui trazidos, né? Por exemplo, olha a importância que Saulo teve, né? O pai de Saulo, ao ensinar Saulo uma profissão na infância, né? Ensinar um meio de ganhar o pão. Então, mais do que dar dinheiro, quem sabe, ensinar os nossos filhos uma profissão, né? Enfim, a questão do meio do como receber os conselhos que a Ana trouxe pra gente, né? Da gente acolher bem os conselhos, por mais que
num primeiro momento a gente tem a resistência, mas tentar pensar sem orgulho, será que faz sentido isso que a pessoa está falando, né? Será que ela tem razão? Talvez até perguntar para outra pessoa, Kátia, olha, eu ouvi isso, você concorda? O que você acha? Seja sincera, tal. Será que eu não estou enxergando isso que a Ana falou, tal, né? Tentar enxergar. E quando a gente for aconselhar, né? Porque a gente também é convidado a aconselhar, evidentemente, né? Que a gente faça com todo o amor, né? Com toda a humildade, não se colocando como superior à pessoa, não olhar de baixo para cima, né? Mas de igual para igual, né? Como aquele irmão que quer ajudar o outro irmão, né? Que não necessariamente a gente se coloca como o senhor da razão e fala, ó, no meu ponto de vista, posso que não sei que não teria certo, mas ó, eu acho isso, né? Enfim, colocar da melhor maneira possível, com todo o amor possível, né? Enfim. André, Alguém. Oi. e eu também acho que é muito importante a gente se colocar como aprendiz o tempo inteiro. Eu comecei a fazer faculdade de pedagogia agora, esse ano, eu fiz 48, e no período passado, na aula de alfabetização, a professora estava explicando a questão de letramento, a questão de como as pessoas aprendem, as experiências. E ela foi colocando que a criança chega na escola com aquelas experiências da família, da comunidade onde ela vive, das pessoas com quem ela tem contato e também com as dificuldades dela que ela possa ter de fala, alguma dicção, algum outro problema relacionado. E que isso, muitas vezes, ela leva para a vida adulta, se ela não tiver alguém que a auxiliou no momento. E o que você falou é muito importante, não é dizer você está errada, é mostrar para a criança outras possibilidades, outras formas. Ela acabou de dar aula, eu falei, muito obrigada por me mostrar o quanto eu ainda sou preconceituosa. Porque a pessoa começa a falar português errado perto de mim, eu tenho vontade de voar no pescoço da pessoa. Mas eu esqueço que aquela pessoa foi uma criança que teve a sua experiência com aquela comunidade, com aquela família, que talvez falasse de forma diferenciada, que talvez tivesse dificuldade de audição, talvez tivesse dificuldade da fala. E eu estava com 47 quando ela falou isso. E eu ouvi a aula e falei, obrigada, essa aula foi para mim e alfabetização. Então, por isso é importante a gente nunca deixar de ser aprendiz, em todos os sentidos, em todos os lugares, porque a gente pode aprender com a criança dentro de sala de aula na evangelização e a gente pode aprender com nossos parceiros de trabalho o tempo inteiro. Sem dúvida. Todo mundo tem algo a nos ensinar, né? A gente está aqui Sempre. para essa troca, né? Para aprender nessas trocas, né? Inclusive, Sim, aqueles que a gente acha mais incapaz, digamos assim, né? Para o nosso preconceito, são aqueles que nos mais ensinam, né? Então, quem somos nós? é isso. E essa André, postura de aprendiz diante da vida é a postura do verdadeiro espírito que está em jornada evolutiva, que tem que aprender com tudo, né? Ana? eu preciso ir, André. Falta 3 Ah, minutos nessa outra classe para mim. tá bom. Obrigado, Ana. Deixa eu fazer a prece e já encerrar. Beijo, Também estou Alguém, indo. beijo. Ela alguém também. Uma poderia... pré- A Kátia também vem para outra classe. Tchau, Kátia. A gente vai fazer Tá, só a prece. obrigada. Beijo, meus irmãos. Tchau. Paula, você quer fazer a prece? Tchau. Amado, amigos e mentores espirituais que nos acompanham, agradecemos a oportunidade desse estudo, dessa enorme troca, dessa chuva de aprendizado, e possamos colocar tudo isso que aprendemos, que vivenciamos em nossas experiências diárias, em nosso exercício de como sermos seres humanos e espíritos melhores para nós e para os nossos amigos em volta, para as nossas famílias, para as pessoas com quem nos relacionamos. Agradecemos aos colaboradores do estudo de hoje e que possamos nos reencontrar na próxima terça. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa semana, fiquem com Deus. Beijo, Melhor. beijo. Obrigada, André, por tudo. Igualmente.